Uma das razões imediatas pela qual estes dados são sensíveis é porque são realmente imutáveis. Portanto, nós não podemos trocar a nossa íris, não podemos mudar os nossos olhos, nós não podemos mudar a nossa impressão digital. E aí está o grande problema, é que a partir do momento que há a recolha destes dados, é ter uma confiança muito grande nesta empresa, que é uma empresa privada, que estamos a dar aquilo que nós não podemos mudar sobre nós próprios. Portanto, se por alguma razão deixar de dar esta permissão a esta empresa, então temos que conseguir garantir de alguma forma que a empresa consegue apagar estes dados, remover estes dados de forma completa. A pensar nos profissionais pouco representados no mercado de trabalho, surge o Collar at Work, um espaço seguro de partilha, empoderamento e fortalecimento da experiência das pessoas que compõem a diversidade de talentos e potencial existente no mercado de trabalho. O meu nome é Sofia Medina Andrade e acredito na eficácia da diversidade e inclusão para o alcance de um mundo de trabalho mais digno e justo. Sejam bem-vindos. Olá, comunidade! Bem-vindos a mais um episódio do Collar at Work. Hoje vamos discutir um tema bastante controverso, a polémica da WorldCoin, assim como a recolha e o uso de dados da íris nos centros comerciais. Vamos compreender alguns conceitos mais técnicos, explorar perigos envolvidos e as ferramentas existentes para nos ajudar a proteger os nossos dados e presença online. Para nos ajudar a compreender melhor estes tópicos, tenho o prazer de contar com o Daniel Bastos, responsável de cibersegurança na Bosch Security Systems em Ovar. Ele percebe a profundidade da recolha de dados biométricos, a magnitude que tal recolha pode ter no que toca à nossa privacidade. Contamos também com a presença do Francisco Pereira Coutinho, professor de Direito da Universidade de Lisboa e comentador da CNN Portugal. O Francisco traz o conhecimento sobre o regulamento para o tratamento dos nossos dados e a forma como estes consentimentos podem proteger a nossa privacidade no mundo digital e não só. O intuito desta conversa é falarmos sobre a proteção dos nossos dados pessoais no mundo digital, desmistificar alguns conceitos técnicos e tentar compreender como podemos implementar hábitos simples que nos ajudem a proteger de forma mais consciente a nossa identidade pessoal no mundo online. É com um grande prazer que eu digo olá Daniel, olá Francisco, sejam muito bem-vindos. Olá Sofia. Olá Sofia. Antes de mais, obrigada por aqui estarem, é mesmo um prazer. E sabem, eu tenho aqui uma curiosidade que acho que grande parte dos ouvintes deve ter. Daniel, pode explicar-nos o que é que faz um Cyber Security Officer? Claro que sim. Portanto, o Cyber Security Officer é alguém responsável de cibersegurança associado normalmente a um produto ou um serviço comercializado no mercado. Podemos ter um Cyber Security Officer também responsável pelos processos e pelas capacidades internas da empresa, mas neste caso eu sou Cyber Security Officer dos serviços de cloud da Bosch Building Technologies ou Security Systems, que comercializa dispositivos de segurança para edifícios e espaços públicos, portanto, câmaras de videovigilância, sistemas de detecção de incêndio, detecção de intrusões, entre outros. E os nossos serviços de cloud possibilitam o acesso remoto a estes dispositivos e a manutenção ou gestão desses próprios dispositivos. No caso das câmaras de videovigilância, possibilidade de aceder ao live video stream, portanto ao vídeo em direto que aquela câmara está a gravar, por exemplo, certo? Isto, como devem imaginar, é algo bastante crítico, portanto é a informação que tem que estar disponível apenas para as pessoas certas e, portanto, a responsabilidade aqui do lado da cibersegurança é garantir que todos os controlos de cibersegurança, todos os processos, todas as implementações que podem ser feitas no desenvolvimento do produto e na operação do serviço estão a ser aplicadas e estão a garantir que depois os nossos utilizadores tenham um maior nível de segurança ao utilizar o serviço. Portanto, a posição do officer acaba por ser outra responsabilidade, mas ao mesmo tempo eu também tomo uma posição mais de engenheiro que permite estar mais próximo do lado técnico e das equipas de desenvolvimento e de operações para garantir no dia a dia que todos estes processos e mecanismos, técnicas, ferramentas de cibersegurança estão a ser utilizadas da melhor forma. Penso que foi uma explicação se calhar um bocadinho mais profunda, mas penso que consegui ser claro. Eu acho que sim. E deu para ver também aqui o nível de responsabilidade, não é? Que a tua função acarreta em si. E isto faz-me pensar, porque recentemente tivemos um caso muito divulgado pela comunicação social relativo à recolha de dados biométricos a troco de um prémio monetário, não é? Mas também há ouvintes que possivelmente não estão familiarizados com esta polémica da WorldCoin
E se pudesses nos explicar assim de formas muito breves o que é o WorldCoin e porque é que esta situação está a gerar tanto conflito. Certo, então a WorldCoin é uma empresa americana que desenvolveu este produto ou este serviço que está assente na tecnologia blockchain, que é uma tecnologia que nos últimos anos ganhou muita preponderância, muito falada, mas que já existe desde 2008, 2009, por aí, e que a grande vantagem é que permite que exista uma forma distribuída de escrever dados num livro, digamos, digital, que é imutável, e a partir do momento que esses dados são escritos, ficam, digamos, para todo sempre registados e podem ser auditados de forma transparente por todos os intervenientes. Portanto, a primeira aplicação e a mais evidente aplicação da blockchain é no caso da moeda digital. Portanto, a Bitcoin surgiu logo a seguir ao desenvolvimento da blockchain e, portanto, aquilo que acontece é esse tal livro digital registra todas as transações que são feitas nessa moeda. Portanto, a moeda é uma moeda virtual, no fundo é uma informação que pode ser transferida de uma conta para outra. Aqui uma conta é uma conta virtual. Aqui existem o conceito de contas online que normalmente estão mais ligadas àquilo que conhecemos como um banco tradicional, ou podemos ter uma conta offline, podemos ter uma espécie de pen USB com uma conta offline, e essas moedas são utilizadas depois a nível de transação para escrever nesse tal livro que é transparente e disponível para toda a gente ver. Portanto, neste momento nós conseguimos ver desde o início da Bitcoin, desde toda a gênese, todas as transferências que foram feitas até hoje. Portanto, milhares, milhões de transferências que foram feitas até hoje das moedas que existem, que são finitas. Portanto, o número de moedas que existe dentro deste sistema é, por natureza, finito. O que acontece é que, à medida que o mercado tem as flutuações de valor desta moeda, que funciona como funciona o mercado da bolsa, esse valor da moeda depois pode-se traduzir em coisas diferentes em relação ao valor que tem em moedas tradicionais, certo? Um pouco agora para ligar ao WorldCoin. O que a WorldCoin quer atingir é que possamos ter uma identidade digital online, única, nossa, cada utilizador, cada cidadão, e que essa identidade seja no fundo a nossa carteira. E a WorldCoin está assente numa moeda ou numa blockchain já existente, que é a Ethereum, e então aquilo que distingue a WorldCoin é que para criar esta carteira, a WorldCoin quer ter a informação dos utilizadores mais única que existe, que é a informação da íris. E isto é o que distingue a WorldCoin de outras tecnologias, de outros serviços ligados à blockchain. É que normalmente quando criamos uma conta para poder utilizar Bitcoin ou para registarmos numa destas exchanges globais, tipo a Coinbase ou outras, acabamos por dar informações como damos a um banco. Portanto, a nossa morada, o nosso vencimento ou o que for. Pronto, informações quase como se estivéssemos a abrir uma conta num banco tradicional. Neste caso da WorldCoin não precisamos dar isso, precisamos dar apenas a retina, portanto a fotografia da nossa íris. E é aquilo que fica registado como sendo a nossa conta, o nosso identificador único. Isto, pronto, depois claro tem as suas implicações a nível de privacidade, mas assim de forma, tentando ser um pouco genérico, mas ao mesmo tempo dando algum pormenor técnico a isto que é a WorldCoin. Obrigada. E sabes, tu tocaste aqui neste ponto, porque faz muita impressão as pessoas terem de fornecer dados tão pessoais como a íris. E desde que esta polémica surgiu, começou-se a falar muito dos dados biométricos. Fala-se muito sobre isto, mas na verdade, por que é que estes dados são tão sensíveis, a teu ver? Uma das razões imediatas pela qual estes dados são sensíveis é porque são realmente imutáveis. Portanto, nós não podemos trocar a nossa íris, não podemos mudar os nossos olhos, nós não podemos mudar a nossa impressão digital. Há coisas que mudamos, como o nosso cabelo, mas há certas coisas que não podemos mudar. E aí está o grande problema, é que a partir do momento que há a recolha destes dados, estamos a ter uma confiança muito grande nesta empresa, que é uma empresa privada, que no fundo funciona para fazer dinheiro, não é? Para conseguir monetizar os seus serviços. Estamos a dar aquilo que nós não podemos mudar sobre nós próprios. Portanto, se por alguma razão queremos deixar de dar esta permissão a esta empresa, então temos que conseguir garantir de alguma forma que a empresa consegue apagar estes dados, remover estes dados de forma completa. E aqui é que entram as questões legais e entram as questões de... Então, se estamos a trabalhar com um sistema que é por natureza blockchain, é por natureza imutável e ninguém pode editar, não é? Depois das coisas acontecerem, como é que nós gerimos realmente os dados biométricos que acabámos de fornecer? E aqui as questões são múltiplas,
foi a razão pela qual tantas pessoas acabaram por fazer queixas à Comissão Nacional de Proteção de Dados, e porque também, daquilo que vimos nas reportagens, muitas vezes nem havia verificação se a idade da pessoa que estava a fornecer estes dados era acima da idade legal, não é? Se era um adulto. Portanto, há aqui implicações que nós não sabemos, não só a curto prazo, mas também depois a médio e longo prazo, porque existe toda uma consequência se a empresa for vendida ou se a empresa for à falência ou o que for, não é? Há aqui muitas considerações a ter. E que perigos podem ser estes? Porque aí está, são dados que nós estamos a fornecer, como tu disseste, são dados únicos. Que perigos é que estão associados ao fornecimento destes dados a empresas deste género, não é? Especialmente se estivermos a falar do facto de eles estarem a ser digitalizados, que ainda é pior, não é? Podes dizer-nos assim, a título de exemplo, mencionar alguns? Sim, um dos perigos maiores é a garantia que esta empresa vai tratar os nossos dados de forma responsável, porque não só a informação é guardada nos servidores desta empresa para processamento, como pode ser processada ainda por parceiros desta empresa ou por ferramentas de análise de dados que são usadas pela maior parte das empresas, como a Google usa o Google Analytics. Podemos ver no site as pessoas que visitam o nosso site, de que ponto do mapa é que são essas visitas, etc, etc. Portanto, existem aqui muitas formas de os dados que são recolhidos pelo WorldCoin poderem ir parar a outras empresas parceiras ou a outros serviços que estão associados ao próprio serviço da WorldCoin. Depois existem o próprio risco de a WorldCoin sofrer um hack, portanto uma intrusão que possa resultar numa, eu aqui não quero estar a usar as expressões em inglês, mas num leak, não é? numa divulgação das informações internas da WorldCoin. Portanto, nós não temos garantias daquilo que está por trás, depois de fornecermos estes dados, o que é que está por trás, exatamente como é que eles são guardados apenas num servidor, em múltiplos servidores, com redundância, sem redundância, encriptados, não encriptados. Sabemos que depois esses dados são usados realmente para termos essa identidade única, que nos vai permitir depois fazer transações, etc, etc, a partir dessa identidade única. No entanto, garantias efetivamente técnicas de que estes dados não possam cair nas mãos erradas e que depois possam ser usados, por exemplo, para impersonificação ou roubo de identidade, no fundo, e para outros esquemas fraudulentos, burlas, etc. É realmente talvez o maior problema, a maior preocupação que existe. Então isto significa que nem a WorldCoin em si pode garantir isso? Este é um dos desafios da cibersegurança, é que não existe segurança a 100%, não é? Portanto, existem boas práticas, existem técnicas, ferramentas, coisas que podemos usar para ter o maior nível de proteção, mas até as maiores empresas, como a Microsoft ou a Google ou a Apple, já tiveram problemas de cibersegurança, intrusões e divulgação de dados confidenciais. Portanto, daí que até hoje nenhuma dessas empresas tenha efetivamente pedido estes dados tão únicos sobre nós, não é? Aquilo que nós temos mais próximo disso é nos telemóveis, temos a nossa impressão digital ou o Face ID, que é algo que é apenas guardado localmente no telemóvel. Portanto, a empresa em si não guarda estes dados e nós sabemos exatamente que isto acontece, pode ser provado, porque sabemos que quando perdemos o telemóvel, em mais nenhum outro telemóvel no planeta conseguimos logar-nos com a nossa cara, não é? Portanto, isto é algo que pode ser realmente comprovado por investigação, que efetivamente estes dados são só no dispositivo. No entanto, mesmo empresas que têm este grande nível de confiança junto da população não fazem este tipo de pedidos para guardar este tipo de dados, porque elas próprias sabem a sensibilidade e os problemas legais que podem vir de ter estes dados na sua posse. Não só nos Estados Unidos da América, como na Europa, como noutros países, depois as leis diferem e existem todo tipo de consequências que podem acontecer, mas a verdade é que a sociedade está a mover-se neste sentido da digitalização e, portanto, cada vez mais coisas que existiam em papel ou existiam em sistemas fechados estão a ficar disponíveis online e, portanto, é algo que temos que ter estas considerações muito presentes dos riscos e das consequências que podem ter não só a recolha destes dados, mas como também as diferentes ferramentas que poderemos ter para gerir os nossos direitos em relação a eles. Sabes, eu estou aqui a ouvir-te falar e estou com medo de ser um bocadinho negativa, porque a minha mente está a começar a ir para lugares um bocadinho mais obscuros, mas imagina, quais são as consequências se estes dados de facto forem comprometidos? Podes dar-nos aqui alguns exemplos que nos ajudem a visualizar o tipo de consequências que realmente podem ter para nós enquanto indivíduos e até mesmo a nível coletivo? Sim, vou voltar um pouco a repetir a questão das burlas, porque realmente o roubo de identidade é talvez o mais
problemático. Quem passou pela experiência de alguém aceder-lhe a uma conta do banco e conseguir fazer transferências em nome da pessoa, compreenderá facilmente o pânico que é, de repente, perder acesso aos seus fundos e sentir que realmente, afinal, nem tudo aquilo que nós gerimos online está inteiramente sob o nosso poder. Isto acontece em situações mais simples, como quando nos conseguem descobrir as nossas credenciais de acesso a serviços, redes sociais ou semelhantes, mas no caso de serviços que pretendem interagir com o mundo financeiro, que é aqui o caso da WorldCoin, temos este perigo de que os nossos fundos podem ser irrevogavelmente perdidos, até porque é da natureza da blockchain e destes sistemas distribuídos que não existe uma identidade que os controla. Portanto, é mesmo, por natureza, algo que não há ninguém a quem possamos ir a reclamar para reaver o nosso dinheiro. E o que tem acontecido já em múltiplos casos é o roubo destas moedas virtuais, Bitcoin, Ethereum, etc. Seja porque as pessoas, se for na tal carteira local, perderam, por exemplo, a PEN, a partir do momento que perdem a PEN, perderam o dinheiro que lá estava, ou no caso das contas numa exchange, estava a faltar agora a palavra em português, perderem as credenciais e, portanto, deixarem na mesma de ter acesso à sua conta e perderem o dinheiro e não terem onde reclamar ou onde nenhuma possibilidade de o haver, que é completamente diferente do nosso mundo tradicional, onde nós temos um banco e o banco é responsável por guardar o nosso dinheiro. Portanto, se houver alguém que consiga aceder ao banco e mexer no nosso dinheiro, o banco é responsável por devolver-nos o nosso dinheiro. Portanto, eu diria que o maior perigo, sim, é exatamente a partir deste momento que estes dados podem ser divulgados, podem estar disponíveis para estes, aquilo que nós chamamos na cibersegurança, atores maliciosos, podem realmente manipular não só para usar estes dados para registar-se em outros serviços, por exemplo, usar a minha rotina depois então para aceder a serviços que eu não acederia, por exemplo, gastar dinheiro em serviços que eu não gastaria, fazer ações em meu nome, que é o tal roubo de identidade. Isto é algo que, pensando globalmente, é muito difícil a quem é que eu vou reclamar, não é? Porque não tem jurisdição. Se alguém do outro lado do mundo usar os meus dados para se registrar num casino no Japão, não existe, ou é muito difícil para mim fazer valer os meus direitos nesses casos. É assustador, é assustador. Olá, comunidade. O que estão a achar deste episódio? Se pudessem nos dar a vossa opinião, o que diriam? Vocês sabiam que o Color at Work está presente em todas as plataformas de podcast? Está também no Instagram e mais recentemente foi-nos lançado o desafio de estarmos no TikTok. Então podem ouvir-nos nas vossas plataformas preferidas de podcast e podem encontrar-nos no TikTok e no Instagram através do Color at Work Podcast. Eu mal posso esperar por ouvir os vossos comentários, por receber o vosso feedback e por assim criar um espaço que seja nosso. Espero por vocês lá. E também pensar nisso, não é? Isto mais para ti, Francisco. Esta polémica causou muita preocupação a nível legal, aqui como o próprio Daniel está a dizer. Mas ao mesmo tempo, o Daniel diz a quem vamos reclamar, não é? Muito se ouviu falar do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, o RGPD. Podes explicar-nos um bocadinho o papel do RGPD e, neste caso, mesmo em situações até semelhantes? Porque eu acho que é um bocadinho controverso, por isso explica-me um bocadinho o que é que isto quer dizer e as situações semelhantes. Ora bem, olá Daniel, novamente, Sofia. Bem, o Regulamento Geral de Proteção de Dados é uma lei europeia. Nós temos sob esta forma desde 2018, iniciou a sua aplicação nessa altura e o seu objetivo é muito simples, procurar dar a cada um de nós somos titulares de dados pessoais, temos dados que nos pertencem, controle sobre esses dados. E, por outro lado, tem um objetivo muito, muito claro, que é, nós sabemos que a nova economia, a economia digital, é uma economia baseada em dados, não é? O Daniel trabalha com dados, portanto é muito importante que os dados circulem. Apesar de todas estas discussões que tivemos agora sobre os problemas de cibersegurança, nós temos que garantir um ambiente seguro para que os dados circulem, porque, de facto, o nosso desenvolvimento económico está muito associado a isso, não é? E, portanto, precisamos de garantir que haja segurança no tratamento desses dados pelas empresas, por todos aqueles que pretendem, de facto, fazer negócios nesta nova economia digital, e é muito necessário que de facto, o façam. Mas para esse efeito, nós precisamos de regras muito rigorosas, e a União Europeia tem, de facto, o padrão de regulação mais exigente que nós temos a nível global, e por isso é que o Regulamento Geral de Proteção de Dados é sempre chamado à discussão sempre que surgem questões como esta da WorldCoin.
Vamos ser muito claros em relação ao WorldCom. A Comissão Nacional de Proteção de Dados, portanto, o regulador português, temos um regulador específico só para proteger os nossos dados pessoais, vejam só como isto é levado a sério na União Europeia, exige que cada Estado tenha o seu. Suspendeu aquilo que estava a ser feito, se passaram por centros comerciais, terão verificado há uns meses que havia filas enormes de pessoas que estavam a tirar fotografias à retina. Estavam a fazer isso porque, como referias, se recebeu em troca a criptomoeda, não é? Isto estava a ser feito de forma massiva. Centenas de milhares de pessoas, até isto ter sido suspenso, tinham de facto vendido uma imagem da sua retina. É claro que depois a WorldCom não fica com aquela imagem, ela é destruída, mas cria uma haste a partir dessa imagem e depois vai criar uma base de dados gigantesca. Bem, para quê? Eles dizem, como referiu o Daniel, que querem, têm assim um projeto um bocadinho distópico, que é a ideia fundamental que eles querem, no fundo, democratizar o acesso à criptomoeda através desta nova tecnologia do blockchain para permitir que qualquer pessoa possa ir à internet, fazer transações usando uma identidade única, que permite evitar muitas das coisas que o Daniel referiu também, não é? Porque nós neste momento, no mundo das criptomoedas, muitas vezes não temos forma de garantir que o dono da criptomoeda é aquela pessoa, é aquela que tem a PEN, depois perdeu a PEN, ou o computador foi roubado, e depois não é possível identificar aquela pessoa. E a ideia fundamental desta tecnologia é justamente evitar isso e permitir transações, e no fundo transações fora do circuito financeiro comum, não é? Todos nós, quando queremos enviar dinheiro a alguém, vamos ao MBWay, ou vamos ao nosso banco, já temos aqui um intermediário. Portanto, a ideia fundamental do WorldCoin é serem eles o intermediário, portanto, conseguirem aqui um sistema de pagamentos a nível global em que toda a gente está identificada e isso vai permitir democratizar e, portanto, enfim, isto assim, parece música celestial para os olhos de todos aqueles que estão aqui a ver e a ouvir, isto parece tudo fantástico. Tiramos uma fotografia, recebemos dinheiro, aliás, isto é muito importante também dar nota disto, estima-se que por cada fotografia que foi tirada, numa ferramenta que eles chamam o Orb, as pessoas receberam até quase 100 euros em criptomoeda que rapidamente vendiam. Isto, obviamente, para a população portuguesa, que não somos ricos e temos parte da população que vive com imensas dificuldades, isto é imenso dinheiro e, portanto, isto parecia verdadeiramente um almoço grátis. Vamos lá ver. O Regulamento Geral de Proteção de Dados permite o tratamento de dados pessoais, inclusive dados biométricos, desde que haja consentimento. E, de facto, aquelas pessoas que lá foram assinaram uma declaração em dizer que consentiam que os seus dados pessoais, neste caso biométricos, permitem uma identificação única daquela pessoa, a íris e a versão digital, o Daniel explicou isto. Portanto, isto foi feito, as pessoas assinaram uma declaração, consentimento, no fundo explicavam para que é que aquilo servia, etc, etc, etc. Porquê é que isto foi tudo suspenso? Foi tudo suspenso porque não é muito claro, apesar destas explicações que nós encontramos no site, exatamente qual é o objetivo último disto tudo. Por outro lado, também não é totalmente claro se as regras de segurança que são exigidas, e atenção, e o Daniel explicou isto, quer dizer, não há regras de segurança a 100%, e é possível tratar dados biométricos. E é perfeitamente possível que a WorldCoin até garanta a segurança destes dados pessoais, os níveis de segurança que são possíveis garantir. Portanto, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, no fundo, dessas empresas, é que têm que ter boas práticas que minimizem o risco de hacking. O hacking vai sempre existir. E o Regulamento Geral de Proteção de Dados permite tratamento de dados e o hacking, o Regulamento Geral de Proteção de Dados não vai evitar o hacking. Por isso é que o Daniel tem emprego. Quer dizer, isto porquê? Porque as empresas vão ter que tratar dados pessoais, sabem que vão ser hackeadas, têm que ter mecanismos e regras que limitem ao máximo, até porque se não o fizerem, serão sancionadas e o Regulamento Geral de Proteção de Dados depois faz isto, diz às empresas, por exemplo, em que o Daniel trabalha, se não tiver um departamento de cibersegurança com boas práticas, vai ser sancionado e pode ser sancionado em milhões de euros, não é somente uma grande multinacional como aquela em que o Daniel trabalha. E por isso é que eles reagem e procuram criar regras internas justamente para evitar ao máximo as situações de intrusão e roubo de identidades, dados, etc. Mas elas vão acontecer e podem acontecer na empresa que o Daniel trabalha, apesar de não fazer os melhores esforços para que isso não aconteça. E ainda por cima nós sabemos dos dias de hoje, toda a gente tem visto as notícias, temos inclusive estados como a Rússia que têm departamentos inteiros dedicados, ou a China, a roubo de informação, de segredos, etc. Tudo isso vai acontecer e o Regulamento Geral de Proteção de Dados, no fundo, o que procura fazer é limitar as situações em que isso aconteça. Mas atenção, porquê que este caso da WorldCoin eu acho que é tão interessante e tão problemático? E eu acho que foi isso que levou a que algumas autoridades de controle, por exemplo a portuguesa, tivessem suspendido esta atividade, que no fundo é a venda de íris nos centros comerciais. Vamos lá ver. Reparem, o que é que nós estamos no fundo a permitir? Estamos a permitir que uma empresa privada consiga ter uma base de dados com dados biométricos de grande parte da nossa população. E conseguem fazer isto porque têm capacidade financeira para fazer isto. E a questão é a seguinte. Nós já vimos isto noutros domínios, não é?
que é, se eles conseguirem fazer isto, se conseguirem reunir os dados biométricos de boa parte da população portuguesa, vão ter ali uma base de dados que vão ter a utilizar para múltiplas finalidades. E não vão ter concorrentes. Imaginem só, se isto for para a frente, se eles conseguirem criar esta base de dados, vamos ter outro gigantesco, outra Big Tech, com um valor, se forem ver o valor da Google, ou mesmo da Meta, são valores incalculáveis, justamente porque eles conseguiram, por exemplo, a Google com imenso mérito, criaram um motor de busca que se tornou hegemónico. O que é que vai passar com o WorldCoin? Muito provavelmente é a mesma coisa. E depois vai ser muito difícil regular uma empresa que tem esta informação, esta base de dados, porque isto vale, atenção, eles estão, cada um de nós vende aí, recebe uma contrapartida, o valor agregado para eles vai ser a base com milhões, centenas de milhões de dados biométricos de pessoas que depois vão poder utilizar para múltiplas finalidades que eu nem sei muito bem, não sei se o Daniel saberá, o que é que poderão fazer no futuro, nem eles próprios, se calhar aquilo vamos ter, e mais, eles dizem que querem depois utilizar a inteligência artificial nesta base de dados. Para quê? Nem eles próprios devem saber muito bem, por isso é que perguntar também este tipo de sistemas que tipo de relações é que vão fazer. Ou seja, há aqui, de facto, riscos que resultam justamente do tipo de tratamento de dados que vão ser feitos a partir destes dados biométricos. É claro que isto é uma crítica que eu acho que devemos fazer. Por exemplo, a nossa Autoridade de Controlo, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, só suspende quando isto chega à imprensa, não é? Passados imensos meses, imensos anos de ter pedido os seus dados biométricos. Eu próprio falei sobre isto na televisão e o que eu disse foi, eu gostava de ter mais informação, isto parece-me tudo. Eu assistia às filas e realmente as pessoas estavam a ceder os dados simplesmente pela contrapartida, sem ter nenhum tipo de noção sobre os riscos associados à cedência deste tipo de dados biométricos, porque as consequências para o futuro são imprevisíveis. E por isso é que nós necessitamos do regulador, até mais do que a lei. A lei, o que no fundo nos vai dizer é que é possível tratar dados pessoais, tem que ser cumprido com os princípios, de ser dadas garantias de segurança, as pessoas podem ceder se consentirem, o consentimento deve ser explícito, tudo bem. Tudo isso até pode estar cumprido, mas aquilo que é mais importante, e a Alemanha, vamos ter uma decisão por parte de uma autoridade de controle alemã daqui a muito pouco tempo, vamos ver, e perguntou ao WorldCoin explicações sobre exatamente o que é que eles querem fazer, qual é o fim do tratamento deste tipo de dados pessoais, como é que as pessoas, se não quiserem que os seus dados pessoais sejam objeto de tratamento, o que é que podem fazer, etc. Tudo isso será, creio eu, objeto de uma decisão por parte de uma autoridade de controle alemã. Na Alemanha, até muito mais do que em Portugal, os dados pessoais são uma espécie de religião cívica, as pessoas levam muito a sério as questões de tratamento de dados pessoais e, portanto, é muito possível que dessa decisão dessa autoridade de controle alemã possam sair sanções para a WorldCoin e, eventualmente, limitações à forma como isto estava a ser feito, ou pelo menos explicações sobre para que é que isto está a ser feito. Mas a mim o que mais me preocupa, e é algo que não resulta apenas da lei, que ela existe, mas existe mais isso é o que preocupa mais quando nós olhamos para esta economia digital e vemos estes grandes players, não é? Que de facto depois abusam da sua posição e dos dados pessoais que conseguem de facto recolher em massa. É o que é que eles vão fazer depois com isto e o que é que nós estamos no fundo a onerar as gerações futuras, porque depois isto vai ter consequências a longo prazo quando nós criamos estas... Eu não sou nada adepto de teorias da conspiração, não é nada disso. A questão é que, não sei se o Daniel concorda, quando nós permitimos que alguém consiga criar bases com estas características, estamos a criar de facto ali um monstro. E claro, quer dizer, não basta fazer um site e declarando ótimas intenções e queremos mudar o mundo e é tudo maravilhoso. É de facto, porque não deixa de ser uma empresa privada, presumo eu, interessada em ganhar dinheiro. Isso está ótimo, todos nós. Quem dera ao país ter mais empreendedores, não é? Isso não é o problema, mas atenção, uma coisa é eu criar aqui uma pequena startup em Portugal para fazer alguma coisa, ainda que chegue a um unicórnio. Outra coisa é isto que está a ser feito, não é? Nesta dimensão, em vários estados, milhões de pessoas, quer dizer, estamos a falar de uma dimensão. Eu creio que foi isso que assustou várias pessoas. Eu vi um artigo recentemente no Expresso de alguém que dizia, mas como é que é possível suspenderem isto? São contra o progresso, este país não vai a lado nenhum, temos que permitir estas coisas. É verdade que sim, que é importante não termos legislação que impeça, de facto, o desenvolvimento de novas tecnologias, até porque a Europa precisa muito disto, estamos em direta competição com os Estados Unidos, na China e outros Estados, mas é de facto preciso olhar para estas coisas com imenso cuidado, especialmente como o Daniel explicou, porque estamos a falar de dados biométricos e aquela hash tem características também de dado biométrico
Isso significa que pode ser utilizada para identificar alguém especificamente para fins que depois nós não conseguimos perceber muito bem quais é que são. E depois, claro, as questões de segurança têm que ser calculadas de uma forma particularmente rigorosa, justamente porque estamos a falar também de dados biométricos. Sim, mas sabes, enquanto estavas aqui a falar, eu penso, a WorldCoin é uma empresa americana e o objetivo é, sim, como já disseram aqui, criar esta identidade digital, mas estando o RGPD limitado aos cidadãos da União Europeia, não é? Como é que se limita o armazenamento e a transferência de dados para fora da União Europeia, especialmente para países, estamos a pensar que não têm regulamentações de privacidade que são semelhantes às nossas, que são equivalentes? Como é que isto funciona? A meu ver, não faz muito sentido. Podes ajudar-nos a compreender um bocadinho melhor? Eu não quero ser muito maçudo, mas nós temos esta discussão há 10 anos com os Estados Unidos, que é, os americanos têm um nível de proteção semelhante ao nosso ou não? Ora, aí está. E tem havido aqui uma guerra intestina entre a Comissão Europeia e o Tribunal de Justiça da União Europeia. A Comissão Europeia tem entendido sempre que sim, e recentemente tomou uma decisão em que diz que não há problema nenhum, os americanos protegem os dados pessoais, os dados podem ser transferidos para lá. O Tribunal de Justiça, sucessivamente, em várias decisões, nós chamamos de acordos, tem dito que não, e tem anulado estas decisões. Mas neste momento é possível, porque neste momento há uma decisão de adequação, os dados podem ser transferidos para os Estados Unidos. Não há muitos Estados, no fundo, o nosso nível de proteção da Europa é muito elevado, mas nós aceitamos que há outros Estados que têm um nível de proteção semelhante ao nosso. E quando isso acontece, a Comissão Europeia toma uma decisão dizendo não há problema, os dados dos europeus podem ser transferidos para esses países, então pode haver essa transferência, por exemplo, para o Uruguai, para a Argentina, para o Japão e para os Estados Unidos. Para o Reino Unido também, fazia parte da União Europeia, agora não faz. Outros Estados, os países africanos, etc., isso tem que ser feito dando garantias adequadas, ou seja, entre o importador e o exportador, tem que ser dadas garantias que os dados de segurança, por exemplo, os dados dos europeus não são utilizados para fins, não aqueles que justificaram a sua recolha, portanto, tudo isso. Agora, os Estados Unidos é um país de facto complicado, porque nós tivemos um grande escândalo. Aliás, foi um escândalo, isto é muito interessante, que é esse escândalo é que esteve na origem da adoção do Regulamento Geral de Proteção de Dados, falávamos há bocado, porque o Regulamento Geral de Proteção é uma lei europeia, ele foi apresentado no início da década de 10, e há um filme muito interessante que chama-se Democracy, vejam no YouTube, que explica o processo de adoção do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Foi a lei europeia que recebeu mais propostas de alterações, porque os lobbies das Big Techs tentaram que o processo não chegasse a um porto e apresentaram centenas, se não milhares de alterações. E tudo aquilo estava completamente bloqueado pela força dos lobbies, que na União Europeia são lícitos, os grandes lobbies. Esse filme, o Democracy, mostra isso muito bem. Até que houve o escândalo Snowden. Quem era o Snowden? O Snowden era um analista da National Security americana. O que é que estava a acontecer? Os dados do Facebook eram transferidos para os Estados Unidos e depois os serviços de informação americana utilizavam uns instrumentos de data mining para, no fundo, tentarem encontrar terroristas entre os dados dos europeus que eram transferidos para os Estados Unidos. Claro que depois estes analistas também andavam à procura de saber as vidas das namoradas, etc., com base naqueles dados, o costume, violações brutais da privacidade. Portanto, isso foi um escândalo enorme e levou justamente a que se adotassem na Europa o Regulamento Geral de Proteção de Dados e que essa decisão que permitia isso fosse anulada pelo Tribunal de Justiça. Portanto, neste momento para os Estados Unidos, sim, porque eles fizeram algumas alterações à sua lei, no fundo procurando evitar justamente que os dados que são transferidos da Europa sejam utilizados pelos serviços de informação de uma forma completamente irrestrita, que era aquilo que acontecia até 2015, mas ainda assim eu tenho algumas dúvidas que de facto esse tipo de utilização não esteja a acontecer ainda. Mas enfim, isto daria uma longa discussão, mas fica aqui só esta ideia de que de facto há regras para a transferência de dados para fora da União Europeia e ela só é livre em relação a alguns Estados que tenham um nível de proteção semelhante ao nosso. Isto já me deixou um bocadinho mais calma, mas mesmo assim fico aqui a pensar, porque também nós, enquanto cidadãos, enquanto pessoas, nós temos direitos também, não é? E no que respeita a estes direitos, não é? Por exemplo, como o direito de acesso, o direito de oposição ou até mesmo o direito de pagamento. Se eu quiser dizer, ok, arrependi-me, como é que isto funciona? E esta é uma das questões que têm que ser discutidas com o WorldCoin, não é? Quer dizer, houve um consentimento, o consentimento pode ser revogado, é preciso perceber como é que estes direitos podem ser exercidos. Nós, enquanto titulares dos dados pessoais, nós temos um direito de base, direito de acesso. No fundo, perguntar, por exemplo, à empresa em que o Daniel trabalha, vocês têm dados pessoais meus, não? E eles têm que responder, temos ou não temos. Se têm, têm que explicar porque é que os têm, qual é a finalidade e quanto tempo é que estão a pensar tê-los. Se tiverem, não tiverem fundamento, têm que os apagar. Ou então nós podemos pedir que esses dados sejam apagados. Mas é preciso perceber, e isso é muito importante, em muitas circunstâncias,
as empresas têm os dados porque são obrigadas a tê-los. Portanto, se vocês forem a um hotel e quiserem ficar lá a dormir, já perceberam que têm que passar ali uma série de informações ao hotel. E essas informações são necessárias para, por exemplo, para o pagamento da vossa estadia e também são necessárias porque a lei sim exige. Eles têm obrigações legais de identificar as pessoas que ficam lá a dormir e depois têm que transmitir essas informações à polícia. Isso resulta justamente da lei, não é? E, portanto, nós podemos exercer um conjunto muito diversificado de direitos e essa é uma das coisas que as autoridades de controle têm que verificar também com a WorldCoin. É claro que no caso de dados biométricos isto resulta de um consentimento e também surgem aqui discussões se é verdadeiramente livre um consentimento que resulta de uma contrapartida com estas características, mas isso leva-nos para discussões um bocadinho mais filosóficas. Mas a questão legal é muito clara, os direitos existem e a ideia fundamental é esta. Nós temos controle sobre os nossos dados pessoais. Agora, o que é que as pessoas têm que perceber? Os nossos dados pessoais valem dinheiro, por isso é que quando vamos às farmácias e temos o cartão das farmácias temos descontos, mas esses descontos, porquê é que nós temos esses descontos? Temos esses descontos porque depois assinamos um papel em que permitimos que os nossos dados pessoais sejam transferidos para os parceiros das farmacêuticas, não é? Portanto, eles também vão usar os nossos dados pessoais, porque não há aqui é uma contrapartida. Portanto, é isto que é preciso ter essa noção, não é? Claro que podemos opor-nos e depois deixamos de ter os descontos ou temos de devolver a criptomoeda que recebemos. Tudo isso é muito claro à luz do regulamento e eu acho que é importante que todos tenham consciência dos seus direitos e exerçam. Mas em falar nestes direitos e que tu agora disseste algo que as pessoas têm estes direitos e podem exercer, como é que eu enquanto cidadã posso dizer, olha, de facto, para empresas como a WorldCoin, aqui no geral já falaste mesmo, no caso da Bosch, se eu chegasse e dissesse, olha Daniel, de facto, eu quero que vocês apaguem, que são obrigadas, mas será que nós temos certeza que o WorldCoin vai fazê-lo? E é possível fazê-lo, especialmente com estes dados tão sensíveis? Bem, eu posso sempre dirigir-me a uma empresa, ao WorldCoin, e perguntar-lhes se estão a tratar os meus dados pessoais. E se a resposta for sim, positiva, eles têm que explicar porquê. E a seguir posso exercer o meu direito de oposição ao tratamento desses dados pessoais e a empresa pode simplesmente dizer que não apaga, porque acha que tem direito a continuar a tratar esses dados pessoais, porque tem um interesse no tratamento desses dados. Porque, eu repito, isto é muito importante. Esta nova economia baseia-se no tratamento de dados. E muitas empresas costumam dizer o negócio é esse, não é? Portanto, em algumas circunstâncias eles podem invocar que querem continuar a tratar dados pessoais. E vai haver aqui um conflito, não é? Se existir um conflito, o que é que nós podemos fazer? Recorrer à Comissão Nacional de Proteção de Dados, que é a autoridade de controle, dizendo, exerci os meus direitos, não foram reconhecidos, e por favor, obriga-nos a respeitar os meus direitos enquanto titular de dados. Se a Comissão Nacional de Proteção de Dados considerar que não, existem sempre os tribunais. Portanto, há aqui vários mecanismos de garantia dos direitos dos titulares dos dados e depois as empresas de alguma dimensão têm também um responsável pelo tratamento de dados e essa pessoa também é alguém independente, um encarregado, chama-se um encarregado de proteção de dados, em inglês Data Protection Officer, que é alguém que tem justamente esta função dentro da empresa de servir de mediador entre a empresa e o titular e é uma pessoa que deve ser independente entre a empresa e, portanto, nós temos um sistema, de facto, na Europa que está mesmo calibrado para garantir os nossos direitos. E, portanto, experimentem. Enfim, é claro, hoje em dia, muitas vezes, nós somos bombardeados com marketing, não é? E todos já devem ter experimentado, não quero continuar a receber isto, e a coisa fica resolvida, porque o caso do marketing é um caso em que, quando vocês clicam, todos vocês já exerceram os vossos direitos, quando vocês clicam cá em baixo e dizer eu não quero continuar a receber esta newsletter, o que estão a fazer é justamente exercer o vosso direito de oposição ao tratamento de dados. Direito esse que a empresa não pode negar. E nunca mais vão receber a newsletter. Se continuarem a receber a newsletter, queixa-se à Comissão Nacional de Proteção de Dados que eles não vos cancelam aquele e-mail. Mas reparem, eu creio que todos aqueles que estão aqui a ouvir, muito provavelmente já carregaram naquele botão para não serem aborrecidos com marketing digital. Porque houve um dia qualquer que foram a um site, disseram que sim, que queriam receber as newsletters e começaram a receber as newsletters. E o vosso e-mail é um dado pessoal. E, portanto, já exerceram os vossos direitos e se continuarem a ser chateados com isso, pois muito bem, queixem-se à Comissão Nacional de Proteção de Dados, porque isso pode levar, designadamente, a que a Comissão sancione aquela empresa que tem práticas erradas. Eu creio que o Daniel queria dizer qualquer coisa. Estavas a levantar o braço, desculpa. Eu só ia mencionar realmente a questão dos Data Protection Officers, que tu depois acabaste por mencionar, que realmente é uma pessoa dentro das empresas que está responsável por receber estes pedidos e por encaminhá-los dentro da empresa para o departamento responsável que poderá estar a guardar estes dados e depois realmente fazer aquilo que está a ser requisitado, os direitos dos utilizadores, não é? Se é apagar ou remover os dados,
se é transferi-los, porque também existe a portabilidade, existem toda uma série de direitos que então foram realmente legislados pelo RGPD, que depois essa pessoa encarregada de educação de proteção de dados vai fazer valer dentro da empresa e, por exemplo, na remoção de dados, existe mesmo um documento que pode ser emitido, que é legalmente válido, a dizer dados foram apagados de X pessoa desta forma. Portanto, a pessoa pode ter depois esta capacidade de, há aqui um documento que eu posso apresentar a dizer, realmente a empresa apagou os meus dados. Que eu penso que é mais-valia, não é? Para os utilizadores, para os cidadãos. Uma das coisas que eu se calhar também iria referir é, por exemplo, na questão dos dados pessoais, nós temos aqui dados que identificam uma pessoa ou que podem levar à identificação de uma pessoa. E, por exemplo, quando se trata de remover o consentimento, neste caso da WorldCoin, vamos imaginar que nós recebemos moedas, não é? Estas criptomoedas da WorldCoin, depois fazemos este scan da íris e fizemos 3, 4 transferências com essas moedas. Compramos ou transferimos para alguma pessoa dinheiro. Essas transferências ficam registadas então na blockchain, neste tal livro aberto que é visível por toda a gente. A verdade é que existe um identificador da carteira, digamos, que fez a transferência, que enviou o dinheiro e a carteira que recebeu o dinheiro. Este identificador da carteira que enviou o dinheiro, que por exemplo somos nós, não é? É um identificador que ao olho nu, não é? Não nos identifica, mas aquele número está diretamente e unicamente ligado a nós. Ou seja, se nós tivermos 20 transferências e se por acaso aquele número for revelado que pertence a nós, aquelas 20 transferências são automaticamente identificáveis como tendo sido feitas por nós. Portanto, não há maneira de, sendo este livro imutável, passado, 5 meses e depois temos feito 20 transferências, nós removemos o nosso consentimento e aquele número deixar de significar que fomos nós que fizemos aquelas transferências. Aquilo fica sempre lá. Portanto, mesmo que nós digamos, quero que apaguem a minha conta, quero que removam a minha carteira, quero que removam a minha íris, aquela informação ficou ali, para sempre, registada. Que aquele identificador, que naquele momento se identificava, não é? Me identificava a mim, mas que é a chamada pseudo-anonimização, que na realidade não é um número anónimo, é um número que me identifica a mim, mas só a empresa, neste caso a WorldCoin, é que sabe que aquele número me identifica a mim. E aí está esta informação que é guardada pela empresa, se for exposta, permite a qualquer pessoa saber que eu fiz aquelas transferências. Portanto, este é um caso que eu acho que é importante falar quando se fala depois destes direitos e deste consentimento, que é normal que seja dinâmico, não é? Porque a internet é um mundo que está em constante, não é, evolução, mas que ao mesmo tempo, neste caso específico, estamos a falar de uma tecnologia que realmente é transparente, e isso tem várias vantagens, não é? Mas ao mesmo tempo tem esta desvantagem, que pode levar a que as nossas transferências sejam visíveis para toda a gente. Como se fosse um caminho sem volta. Mas também gostei muito dos exemplos que deram aqui, porque muitas das vezes eu sinto que as pessoas se sentem meio que impotentes. Ok, já o fiz, isto é algo mau, não no caso da WorldCoin, mas em casos mais práticos do dia-a-dia, e é bom saber que, ok, as pessoas podem e têm o direito também de dizer não, eu quero que parem, eu quero que os meus dados sejam, entre aspas, recuperados. E acho que é muito importante as pessoas também terem aqui esta noção de que, como o Francisco estava a dizer, já o fazem no dia-a-dia com coisas pequenas, e se for uma situação um bocadinho maior também têm os seus direitos, não é? Também é possível fazê-lo. Olá, comunidade! Como o episódio já se alongou bastante, vamos fazer uma pausa aqui e voltaremos em breve com a segunda parte. Se estão a gostar, não percam o próximo episódio, onde iremos partilhar dicas práticas e valiosas para melhorar a vossa presença no mundo digital. Acreditem, não vão querer perder. Como sempre, obrigada por nos ouvirem. Estamos à vossa espera no Instagram e no TikTok para conhecer as vossas opiniões e sugestões. Até breve! Obrigada por se juntarem a mais um episódio do Collar at Work, que contou com a edição do Augusto Piccinini. Se gostam deste podcast, eu peço para que partilhem, subscrevam, avaliem e comentem. Até aos próximos episódios!